Olá, eu sou o Lucas Andrade, jornalista de Money Report. Converso agora com Marcelo Silva, presidente do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Vamos falar dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus e as ações para sair da crise. Tudo bem, Marcelo? Obrigado pela gentileza. Prazer é meu, Lucas. Marcelo, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você fizesse um balanço sobre as medidas econômicas que foram anunciadas até agora. Elas são suficientes para enfrentar essa pandemia, falando especificamente do lado da economia? Não, aquelas medidas da área trabalhista ajudam bastante, inclusive essa última medida provisória, que agora está suspensa por determinação do Supremo Tribunal Federal, né, de ontem para hoje, que acredito que vai trazer uma certa complicação, né? As empresas estavam se planejando para tomar todas as medidas para suspender os empregos, mas com remuneração, etc. Foi aprovado no Congresso, mas está sob júdice, vamos dizer assim. Isso é muito, muito ruim, a gente está muito preocupado com o que isso pode acarretar de desemprego. Então, do ponto de vista trabalhista, o governo vinha adotando várias medidas e essa última, como eu disse, infelizmente está sob júdice. E vamos aguardar os acontecimentos. Espero que rapidamente se defina para a gente tomar as nossas providências, né, sobre o que for decidido. Do ponto de vista da economia, tivemos o IDV e muitas entidades aí tiveram uma live de 3 horas com o ministro Paulo Guedes no sábado passado, no sábado agora, e ele já vinha anunciando na imprensa uma série de medidas, mas a nossa grande preocupação que nós manifestamos, que o IDV manifestou, quanto ao aspecto do dinheiro chegar finalmente na mão das pessoas físicas, quer sejam diretamente nas pessoas físicas, como esse abono de R$ 600, que começou hoje a começar o processo, as pessoas tentando se cadastrar e o sistema ainda está muito lento, como também a profusão de gente querendo, isso derruba o sistema às vezes, ou então dá uma lentidão muito grande, isso é normal em grandes picos num sistema como esse. Esse é um lado. O outro dos empréstimos para as pequenas e médias empresas, que, conforme o ministro falou, os recursos estão empossados nos bancos e a gente colocou a sugestão de utilizar os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, porque nas crises realmente são esses bancos que conseguem socorrer as empresas, né? E também temos discutido as questões tributárias. A gente sabe que o governo federal já fez uma série de prorrogações, PIS, COFINS, INSS, etc. Mas um dos grandes impostos é o ICMS, mas isso depende do CONFAS, 26 estados, mais o Distrito Federal. O ponto é o seguinte, a gente vê com muita preocupação que uma boa parte das empresas não estão com caixa suficiente para aguentar muito tempo. Então, o IDV sempre, desde o início, desde o dia 9 de março, quando começou essa onda, né, da propagação da crise, nós temos orientado os nossos associados duas coisas muito fortes. Primeiro, a segurança e a saúde, tanto dos colaboradores como dos clientes. Então, e seguir a orientação e a determinação das autoridades competentes. Se é a nível de município, é município, se é a nível estadual, é estadual, e se tiver alguma coisa a nível federal, é nível federal. Muito bem. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, porque muitas empresas e certos supermercados e farmácias e padarias e aqueles considerados que comércio de gêneros de primeira necessidade fecharam completamente as portas. Então, os lojistas de todos os shopping centers, as lojas de negócios de outras atividades que não do supermercado, farmácia, etc., fecharam suas portas. Então, os recursos não estão entrando, não estamos nem recebendo empresas que usam de carnê, boletos bancários, etc., não estão nem recebendo esses recursos porque as suas dependências estão fechadas, o acesso, então, não é permitido dos clientes. Então, assim,
Nós sabemos que é uma crise que pega todas as pessoas, pega não só o Brasil, como quase todos os países do mundo. Nós sabemos que até os países desenvolvidos estão sofrendo muito, mas a gente vê com uma certa preocupação a demora na operacionalização das medidas na área econômica. A gente sabe do esforço, ouvimos o ministro, estamos juntos com ele, apoiando e tal, mas a burocracia que já vem sendo comentada na imprensa é muito grande e é bastante demorado, né, o processo, e a gente está vendo o tempo passando. O dia 31 de março já chegou, o 5º dia útil das folhas de pagamento também já está chegando, hoje, amanhã e tal, e não tem recursos, né? Os recursos não chegaram ainda. Então, respondendo finalmente a sua pergunta de maneira definitiva, as medidas ainda não são suficientes ou ainda não proveram nenhum, não é nenhum, mas não atenderam ainda a demanda da população, nem das empresas. Presidente, falando especificamente do acesso ao crédito, tem alguma explicação por parte dos bancos desse dinheiro estar sendo represado? Tem alguma perspectiva positiva de dinheiro vai começar a entrar para as empresas poder fazer esse planejamento para não ter uma quebradeira generalizada? Tem. Hoje é terça-feira. De ontem para hoje, o Bradesco anunciou. Eu estou dizendo pelas informações que a gente está lendo, né, e ouvindo. Já começou a trabalhar com esse crédito. Agora, nós precisamos ver isso acontecer de uma maneira generalizada, né, de uma maneira mais onde os agentes, as empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, começam a dizer, olha, consegui. Até agora, isso não aconteceu ainda. Nós estamos torcendo fortemente para que comece a acontecer de uma maneira eficaz, né, a partir dos próximos dias, não a partir das próximas semanas, porque as pessoas precisam receber dinheiro, as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se movimentar, e sem dinheiro você não consegue fazer isso. No geral, qual o impacto dessa burocracia, desse represamento de recursos? Olha, na prática é o seguinte, uma coisa é você não vender porque as portas estão fechadas, por uma questão de segurança, de saúde, etc. Isso é uma coisa. A outra é começar a haver uma inquietude, né, numa boa parte da população pela falta de dinheiro. São quase 30 milhões de pessoas sem registro de carteira profissional, né? É esses R$ 600 que o governo comenta, são os desempregados, os que não têm carteira assinada, etc. E outros tantos que têm carteira assinada, muitas empresas estão com dificuldade de fazer o pagamento da folha. Então, assim, uma situação bastante complicada, e se não é a intervenção do governo federal, no sentido de prover os recursos, de ter um orçamento à parte, que está sendo aprovado agora pelo Congresso Nacional, e o governo usar dos recursos, vamos dizer, específicos para essa finalidade, nós poderemos ter duas grandes crises. A primeira, que é a da saúde, que é do vírus, da propagação do vírus, e outra dos efeitos da economia. Nós sabemos que o ano de 2020 já está prejudicadíssimo, né? As projeções de PIB, as projeções, os orçamentos das empresas, esqueçam o orçamento original, vamos ter que refazer os orçamentos para o segundo semestre, acreditando que isso vai passar até lá, né? Abril. Acreditamos que com o decréscimo da propagação do vírus comece a haver uma flexibilização, mas que essa flexibilização seja feita com segurança, com muita prudência por parte das autoridades competentes. Nós do IDV não entendemos que deve se abrir de qualquer forma, não. Tem que ser de acordo com os protocolos, de acordo com a segurança dos clientes e dos colaboradores das empresas.
Presidente, a gente está nessa pandemia aí, não dá nem para falar se é o começo dela ou o meio, a gente não sabe ainda qual que é a situação, mas já pensando numa retomada, numa recuperação das atividades, recuperação do setor, então a retomada depende que essas medidas comecem a valer finalmente, sejam medidas Isso, eficientes, começam a funcionar para valer. exatamente. Nós já começamos a discutir procedimentos e formas mais adequadas da retomada, que o país precisa retomar, mas nós do IDV consensuamos que deve ser retomado de uma forma muito consciente, e respeitando rigorosamente a determinação das autoridades competentes, quer sejam a nível municipal, a estadual e a federal. Presidente, para a gente fechar essa conversa, então, como você acha que o varejo vai poder conseguir sair dessa crise? Qual que é, dentro de tudo que vocês têm discutido como setor, como o varejo vai conseguir enfrentar essa pandemia e sair dessa crise? É ir retomando, as atividades, procurando manter o, o quadro de pessoal na medida do possível, e essa medida provisória ajudaria muito. Infelizmente, está sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Cada empresa está... Hoje, as empresas estão focando 90% da sua atenção, ou mais de 90% da sua atenção, o seu foco na sobrevivência, né, da falta de vendas e tudo mais. E já começa a pensar na retomada, né? Vai ser realmente muito difícil, muito complicado para todo mundo, mesmo para aquelas empresas que estavam numa situação de caixa mais regular, mesmo assim, para todas as empresas. Eu acho que as demonstrações de resultado do ano 2020, elas não serão tão, vamos dizer, não deverão ser tão olhadas, mas sim a demonstração de fluxo de caixa. O fluxo de caixa o caixa é rei, principalmente numa época como essa, e as empresas estão procurando cuidar do caixa. Presidente, muito obrigado aí pela gentileza em nos atender, esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado mais uma vez. O prazer é nosso, viu, Lucas? Estamos aqui à sua disposição. Obrigado. O Até Nepad conversou mais. com Marcelo Silva, presidente do IDV. Obrigado pela atenção e até a próxima.